Vou mostrar agora como se faz para medir as tensões, né? Para medir as tensões na tomada, você tem que ter muito cuidado. A escala tem que estar na faixa, uma escala, né, acima do valor que você vai medir. Digamos que a nossa tomada é 220 volts, então eu uso a escala de 750 ou a escala de 500, dependendo do multímetro. Sendo automático, aí eu não preciso me preocupar, só boto na escala. Mas lembrando que a nossa tomada tem corrente AC, quer dizer o que? Corrente alternada, né? Que é do inglês, então por isso que está invertido. Então a posição da ponteira não faz diferença, já que é alternada, mas tenha sempre cuidado nesse tipo de medida, porque tem riscos de choque, né? Então sempre antes de ligar uma fonte na tomada, se você não sabe da instalação, é bom você verificar a tensão se está certo, né? Então você tem que ter uma tensão entre o fase e neutro, uma tensão bem próxima entre o fase e o terra. Vamos acompanhar nesse vídeo na sequência a demonstração dessa medida. Para verificar a polaridade da tomada, primeiro eu vou ligar aqui o filtro de linha, né? Uma das formas mais clássicas é utilizar a chave teste. Primeiro eu vou aqui no neutro, não é de nada. Tem que encostar o dedo na parte metálica, né, para poder fazer a medida. No terra também não mostra nada, né? E no fase acende essa luzinha aqui, indicando que tem tensão nesse ponto, nesse polo. Lembrando, se eu não encostar na parte metálica, ele não acende. Vou botar mais perto para você enxergar aqui o vídeo, né? Pronto, então esse é o fase. Nos outros não acende nada. Mas só saber se tem ou se não tem não resolve. Às vezes é importante a gente saber a tensão. Então, vou utilizar aqui o multímetro. Se eu for medir no multímetro automático, basta botar na escala de tensão alternada. Se for no manual, tenho que botar na escala que seja acima do valor que eu espero. Então, se eu estou esperando aqui 220, tem que ser um valor acima, né? Geralmente é 500 ou 300 volts. Esse meu automático eu só boto na escala e faço a medida. Primeiro eu vou medir entre o neutro e o fase. Veja que o valor que eu quero obter, ó, sempre por fazer essas medidas, olhe bem se os cabos estão bem conservados, né? Se não tem nenhuma parte desencapada e se o equipamento está todo em perfeitas condições, porque pode oferecer risco de choque, né? Então, quando eu faço a medida entre o neutro e o fase, eu tenho aqui 216 volts. Se eu fizer a medida entre o neutro e o terra, eu tenho um valor muito próximo de zero. O ideal é que fosse zero, mas aqui não é, mas é bem próximo. Quanto maior esse valor, né, entre o terra e o neutro, significa que o terra não está tão bom, ou que tem muitas cargas causando fuga. Então não quer dizer necessariamente que é só que o terra não está tão bom, mas pode ser um sinal. O ideal é que sempre fique abaixo de 5 volts, né? Aqui está. Veja que já mudou. Mas vamos agora para o fase e para o terra. No fase e para o terra, eu tenho 216 volts. Inclusive, essa também é uma forma de eu descobrir quem é o fase e quem é o neutro. Se eu tiver só o polo do terra, boto um terminal. Como é alternado, tanto faz o terminal da ponteira. No neutro vai dar um valor bem baixo. E no fase vai dar um valor bem próximo do valor da rede, né? Que aqui no caso dá até um valor bem próximo mesmo do valor da rede. Então aqui também é a forma de detectar. E pela regra, o neutro fica do lado esquerdo, né? Tem até mostrando nessa tomada. O neutro fica aqui do lado esquerdo, tem um Nzinho. O terra sempre é no meio e o fase do lado direito. E o ideal é que a tomada seja montada com terra para cima. É a forma mais segura e adequada. Esse aqui foi um filtro de linha que eu montei. Ele tem essa saída de 3 tomadas e também tem essa saída já para a fonte. Na fonte obedece a mesma regra, ou pelo menos deve obedecer. O do meio é o terra. Esse aqui, ó, mede o valor muito baixo, é o neutro. E esse aqui que mede o valor próximo ao valor da tomada é o fase. Tá mostrando aqui se eu desligar o filtro.
Vou a 0. Entendeu? Só a curiosidadezinha, eu vou mostrar aqui também a frequência da rede, né? A frequência da rede é exata, 60.0. Tem a vírgulazinha 0. Então é muito importante essa frequência estar nesse valor. Para os equipamentos, geralmente para motores, né? Para computador, ele trabalha na faixa entre 50 e 60. Já para verificar essa tensão nas fontes, tem uma sequência, né? Eu utilizo muito o negativo nesse pinozinho daquele conector IDE e vou usando só o colorido para os outros. Então, para você verificar no computador, você vai ter diversos valores de tensões. No multímetro digital manual, você deixa ele na escala de 20 volts e no automático basta deixar na escala DC, né? Que DC é corrente contínua, né? Direct current. Contínua. Então, essa escala de 20 é suficiente e você deixa sempre o preto junto com o preto, o negativo da fonte, né? E o vermelho você vai variando as cores. Cada fio de uma cor que sai da fonte tem um valor de tensão, né? O cinza, que é o PG aqui, esse PG é de Power Good. Ele tem a saída de 5 volts, o vermelho 5 volts, sempre olhando em referência ao preto, né? Que é o 0 volts. O branco, algumas fontes que ainda tem, né? As mais novas não tem, menos 5. O amarelo, 12 volts. O azul, menos 12. Como eu falei já, o preto, que é o terra, o ground, né? Esse GND é a abreviação de ground. O laranja, às vezes vem marrom também, 3,3 volts. O 5 VSB, esse VSB quer dizer tensão de standby, né? V de tensão, esse S de stand by, que é aquele, mesmo quando o computador está na tomada, eu já tenho esse aqui, esses 5 volts. É o que às vezes sai na USB para você carregar um pendrive, ou quer dizer, carregar o celular, algum equipamento pela USB, é o que sai aqui pelo 5 volts USB. E esse, o verde, que é o Power On, né? OS On, o Power On é o que quando eu quero ligar a fonte, eu faço ele um jumper, né? Eu ligo ele no preto, no 0 volts, né? Aí quando eu faço esse jumper do verde com preto, a fonte liga, mesmo fora do computador. Não deve ser feito esse teste dentro do computador. Esse Power Good tem uma ligação com essa imagem, porque o ideal é você testar a fonte com a carga, né? Essa de 10 ohms com 10 watts para os 5 volts, né? Que é o vermelho, e 10 ohms com 20 watts. 10 ohms, aqui não ficou tão aparente não, por 20 watts. Você liga no amarelo. Então quando eu boto a carga, se a fonte tiver tensão, mas não tiver uma potência adequada, ela vai desligar, ela não vai aguentar. Então geralmente esse Power Good aqui já indica isso, indica que eu tenho uma certa potência. Se eu tiver todas as tensões, mas não tiver o Power Good, o computador não liga. Já é uma segurança dele em relação a isso. Para a gente fazer um teste da fonte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar a tensão. Ela está na tensão adequada que eu vou usar na rede, né? A que eu vou usar aqui no caso é 220, então eu tenho que deixar a chave nessa posição. 230. Essa aqui seria outra posição, mas só se for ligar no estabilizador ou em tomadas 110. Conecto a alimentação. Posso já deixar a chave ligada ou não, tanto faz, mas como tem a opção de chave, eu vou deixar desligada. Essa chavezinha aqui. E procuro os fios coloridos. Dá pra ver aqui, tem um fiozinho verde com preto. Faço um jump nesse fio. Verde com preto.
Pode ser o preto da direita ou da esquerda, mas o importante é que seja o verde com o preto. Feita a conexão, se a fonte estiver ok, pelo menos aparentemente, né? Assim que eu ligar a chave, ela vai ligar o cooler. Se eu tirar o jumper, ela desliga. Esse jumper aqui foi um pontinho de solda. Tem gente que usa clipe de papel, mas eu prefiro a ponta de solda, que é mais flexível. Não tem risco de danificar os conectores, né? Fazer a ligação novamente aqui, já com a fonte já ligada nesse caso. Assim que eu boto o plug, ela liga o cooler. Esse é o teste básico, é o teste que a maioria dos leigos faz por aí. O teste que eu quero ensinar a vocês é o teste medindo a tensão. Por isso a razão do multímetro estar aqui. Você bota na escala de tensão, se for um multímetro de escala manual, na escala de 20 volts. Esse meu, como é automático, eu não preciso escolher a escala. Deixo ele só em tensão contínua, que ele já vai escolher a escala automaticamente. O fio preto, eu aproveito essa conexão IDE para alimentação de HD ou de leitor de CD, e pego esse preto aqui que encaixa a ponteira. Encaixo ela aqui e esqueço ela. Não preciso mais mexer com a preta, fico usando só a vermelha. Então o que eu quero mostrar a vocês é que antes de botar o jump, mas com a fonte ligada, é claro, né? Se ela estiver desligada, eu não vou ter valor nenhum. Antes de botar o jump, eu já vou ter dois valores. Um deles vai ser no próprio verde, né? Dá pra ver aí que eu tenho 5 volts. Claro que depois que eu botar no jump, esse valor vai para 0. E o outro valor que eu tenho também antes é o roxo. Eu também tenho 5 volts. Né? Se eu desligar a tomada, não tenho. Ele já está com um pouquinho aí, porque está com carga na fonte. Eu vou até descarregar aqui para mostrar. Eu desliguei a fonte, botei aqui o jumper. Ele não fez nada. Mas veja agora. Descarreguei. Quando eu ligo a chave, mesmo sem o jumper, já aparece os 5 volts no roxo. Esse roxo é o que a gente chama de tensão de standby. É aquela que alimenta o próprio circuito que vai ligar a fonte, alimenta algumas USBs que ficam com tensão de 5 volts, mesmo antes de ligar o computador. E essa tensão de standby, sempre que a fonte estiver na tomada, que a chavezinha estiver ligada, vai estar consumindo. Então logo esse é o circuito que mais causa defeito, porque ele está sempre ligado, mesmo com o computador estando desligado, né? Claro que se você desligar o filtro de linha ou essa chave da fonte, você desliga também. As outras cores, né? O cinza aqui, não tem nada. O amarelo não tem nada. Tem um valor ali bem pequeno, mas é só de ruído que ele considera. O laranja também não tem. O vermelho também não tem. Então vou mostrar agora depois do jump. Depois do jump vai aparecer os valores de tensões. A primeira característica é essa, é ligar o cooler. O verde é o único que tinha e deixou de ter, porque afinal de contas eu aterrei ele, então não é para ter mais tensão. Vou aproximar mais aqui o conector para ficar fácil de ver as cores. O vermelho apresenta 5 volts. Detalhe que essa aqui é uma fonte de 24 pinos, tem a opção de usar ela com 20, né? E tem a opção de acrescentar os outros 4 aqui, ele se encaixa. Então as placas mais novas todas usam 24 pinos. E aqui vamos lá para medir as tensões. No vermelho eu tenho 5 volts. No azul, deixa eu afastar aqui um pouquinho, eu tenho aproximadamente menos 12. Vamos contar aqui no azul eu tenho aproximadamente menos 12. No laranja é para ter 3,3. Essa aqui está um pouquinho alterada, porque também está sem carga, né? Não tem branco. As fontes mais novas já estão vindo sem branco. Se tivesse, ele estaria aqui, ó. Esse espaçozinho aqui em vazio. Então não tem branco. O roxo continua com 5. O amarelo
aproximadamente 12 volts. Um pouquinho abaixo ali, mas se arredondada 12. Laranja, como eu já medi, 3,3, deu um pouquinho a mais. E o vermelho 5, um pouquinho a mais também. Mas esses são os valores que a gente espera. 3,3 no laranja, 5 no vermelho e 12 no amarelo. O cinza tem que ter 5 para avisar que a potência está ok da fonte. Então pode até ser que você encontre todos os outros valores de tensão, mas não encontre o 5 no cinza. Então essa vai ser uma fonte, quando você ligar a carga, ela não vai sustentar esses valores, né? Ele não vai ter capacidade de corrente. Mostrando aqui o azul novamente. E a fonte testada, suas saídas de tensão. Para testar a fonte internamente, né? Digamos, você mediu as tensões, encontrou algum problema num daqueles valores de tensão, você pode fazer a manutenção. Mas é muito importante nessa manutenção você criar uma lâmpada em série, né? Tem até um esquemazinho aqui que mostra. Essa lâmpada em série, como o próprio nome diz, tem uma lâmpadazinha, tem que ser incandescente, hoje é muito difícil de encontrar, mas só funciona com incandescente de pelo menos 60 watts. E para eu fazer o teste aqui da fonte, que geralmente o teste é o curto, né? Vou mostrar mais na frente quais são os componentes que a gente testa. E quando tiver a oportunidade, faz uma prática sobre isso. Mas aí eu testando a fonte, ela tiver em curto, vai ser o equivalente a você ligar um fio daqui para cá. Se você ligar um fio daqui para cá, você só faz com o neutro vá para esse fase e venha para cá, ó. Esse neutro que estava aqui, ele passou por aqui, seguiu veio para cá. E o fase aqui, e eu tenho a lâmpada acendendo bem forte. E em situações normais, se a fonte estiver ok, a lâmpada acende fraquinha e a fonte às vezes liga, às vezes não, mas você já tem certeza que não está em curto. Então essa lâmpada em série é muito útil para descobrir curtos, né? Evitar curtos. Mas se eu não usar a lâmpada em série e a fonte estiver em curto, vai estragar a manutenção que eu fiz. Vou mostrar a vocês aqui alguns testes dessa manutenção. Outro teste que a gente pode fazer também é esse das trilhas. Se eu tenho uma trilha um pouquinho oxidada ou defeituosa, eu boto nessa escala de continuidade, né? Às vezes na escala de diodo mesmo. Ou o teste nesse aqui que eu faço o bip. E eu posso botar um multímetro num ponto que tiver uma solda aqui, no outro ponto que tiver uma solda. E se aqui der zero, próximo de zero, é porque está conduzindo nesse ponto. E se der nada, ou às vezes só aparece esse 1 na frente e tal, é porque não está conduzindo. Um dos principais testes que eu faço é esse teste em componentes semicondutores, principalmente nos diodo retificador da entrada do circuito. E nos transistores também, que eu considero como se o transistor fosse um par de diodos, né? Como se aqui dentro tivesse um diodo para cá e outro diodo para cá. Um exemplo, né? Se for um PNP, se for um NPN invertido e tal. Mas é muito importante, sempre que for fazer essas medidas, descarregar o capacitor. Nesse exemplo tenho, né, uma fontezinha, no caso do notebook, que é como mesmo a tecnologia, é o mesmo circuito da fonte de computador, só que menor, reduzido, com uma só saída. E vou mostrar essa fonte, ela está desligada, fora da tomada, dá para ver até o conectorzinho aqui no canto. E veja que ela tem tensão, uma tensão considerável. Então tem que se realizar essa descarga do capacitor antes de mexer com essa fonte, para não ter risco de descarregar no dedo. Agora eu vou mostrar como funciona a lâmpada em série, né? Essa lâmpada em série que eu tenho, eu botei nessa embalagemzinha que é transparente, dá para ver quando ela acende, e protege a lâmpada, né? Já que ela tem que ser incandescente e essas lâmpadas são de vidro ao redor. Então aqui já protege, tem algumas pancadazinhas básicas. Passa a fase e o terra, fase neutro terra, né? Sendo que o neutro e o terra vem direto para esse plug, né? Que encosta aqui na fonte. E o fase ele passa primeiro pela lâmpada para poder vir para a fonte. Vou ligar aqui e mostrar o funcionamento, né? Deixei a chave desligada, já para mostrar o que acontece quando eu dou uma partidazinha aqui, ó.
Mesmo estando sem o jump, a lâmpada já dá uma acendidazinha, que é o tempo que ela carrega aqueles capacitores, e ativar o standby. Quando eu boto o jump aqui, entre o verde e o preto, a fontezinha liga e a lâmpada está lá, ok. Não acendeu nem nada, tudo normal. Às vezes, quando eu vou medir os valores de tensão com a lâmpada em série, eles ficam um pouquinho abaixo do normal. Ou algumas fontes mais potentes também não quer dar partida com essa lâmpada em série. Mas já serve para a gente saber se não tem curto, né? Porque se tivesse curto, ela agiria assim. Eu vou fazer essa demonstração, mas vocês não façam isso porque é perigoso, né? Vou pegar aqui isso aí. Essa pinça que é metálica e vou botar aqui entre o fase e o neutro. E conectando ela aqui entre o fase e o neutro, o máximo que tem é o que eu teria quando tivesse um curto na fonte. A lâmpada acende no seu brilho máximo. Claro que se eu fizer isso num cabo normal, sem ser na lâmpada em série, causaria um curto na rede. Então, e voltando aqui para essa medida no diodo, os valores que a gente pode encontrar nessa medida aqui do diodo, com um teste na escala de teste de diodo, né? Nessa escalazinha aqui, você pode encontrar um valor zero próximo de zero. Significa que o diodo está em curto. Pode também encontrar um valor muito alto, né? Acima de 0,8, significa que ele está aberto ou que você está medindo o diodo na polaridade invertida, né? Isso aqui eu mostro essas medidas só para a polaridade direta. O mais vem desse lado de cá e o menos vem onde tem o tracinho, né? Onde tem esse tracinho aqui é o menos da ponteira. Esse outro lado aqui é o mais. E se esse valor estiver medindo nessa faixa aqui, de 0,2 a 0,7, geralmente ele fica na faixa de 0,5 a 0,6, para ser mais preciso. Significa que ele está bom. Estando em curto ou estando aberto, vocês têm que tirar o componente da placa e fazer esse teste fora para ter certeza se ele está isso mesmo. Pode não ser que seja ele, pode ser que tenha um diodo lá, que ele está em curto ou ele está em paralelo com algum outro componente em algum outro ponto, e esse outro componente está em curto. Então, quando você medir aqui em cima, ele vai apresentar um curto, né? Porque ele está em curto em algum outro ponto da placa. Na sequência, eu vou mostrar para vocês teste na fonte fechada e nos seus componentes internos. Se a fonte não estiver funcionando corretamente, existem alguns defeitos que são fáceis de corrigir. Eu vou mostrar o exemplo com essa fonte funcionando. Muito cuidado quando desligar a fonte recém-desligada da tomada, porque tem os componentes que podem estar carregados. Eu vou mostrar aqui como descarregar. Em seguida eu vou fazer os testes, né? Então isso aqui é só para quem tem já um conhecimento de eletricidade e eletrônica. Não é seguro para leigos fazer, né? Isso aqui é a entrada de tensão. Aqui fica a chave. Nunca abrir a fonte com ela na tomada. É perigoso. Desse circuito, assim que entra a alimentação, a alimentação segue para esse setor aqui. O primeiro componente que passa é um fusível. Ele está coberto aqui com a capa, porque às vezes quando ele queima, estoura. Mas o primeiro componente é o fusível. Então as fontes boas tem esse filtrozinho de linha. Esse aqui é um filtro de linha. Essa bobina, esse capacitor. Tem um varistor também, para evitar os picos de corrente assim que você liga. Esse pico de corrente, a gente nota muito ele no carregador do notebook, né? Assim que você conecta ele na tomada, às vezes dá um estalinho. Que ali é um pico de corrente. Que esse capacitor, quando estão descarregados, opera como se fosse um curto. Mas isso é por um instante bem curto, né? E tem aqui esses dois componentes. Às vezes são capacitores, para filtrar o ruído e jogar ele por terra. E pode ser também os MOV, para em caso de pico de tensão, né, surto de tensão, ele entrar em curto e abrir o fusível e evitar que esse surto passe para o resto do resto da fonte. Então esse circuito aqui, a partir do fusível, né, que é de onde entra a alimentação, dá para ver esse fiozinho preto e branco vem até aqui, até a ponte de diodos, né, excluindo ela, é um filtro de linha. É o filtro de linha natural das fontes.
A ponte de diodo já entra na parte do retificador, porque até aqui eu tenho corrente alternada. Então daqui para frente eu já vou ter corrente contínua. Tanto que tem os capacitores. Esses dois fios vermelhos é para fazer a comutação entre 110 e 220. Toda fonte de computador opera com 220. Mesmo essas que tem chave 110 e 220. Então quando você joga a fonte para 110, o que você faz é um curtozinho aqui. Esse curto liga dois pontos do circuito que muda a configuração desses dois capacitores, transformando num dobrador de tensão. Então se você joga aqui para 110, ele transforma isso aqui num dobrador, ele vai dobrar os 110 e vai virar 220. Então virando 220 a fonte funciona novamente com 220. Agora qual o problema? É se você deixar em 110 e ligar a fonte em 220. Porque aí ela vai dobrar os 220, transformar em 440 e vai queimar os componentes. No mínimo esses dois capacitores estouram, né? Às vezes entra em curto também o diodo e acontece mais coisas. Vou retirar a placa aqui para a gente fazer uns testes na parte de baixo. Faço aqui os cabos, né? Conectorzinho para proteger os cabos. Então a primeira coisa que eu faço, essa aqui já teve um certo tempo, né? Que foi o tempo que eu expliquei. Mas eu pego uma chave que eu não use muito, e encosto o mais com o menos de cada um desses capacitores. Como essa aqui já estava desligada há muito tempo, não fez nada. Mas eu vou ligar ela novamente. Para dar tempo de carregar os capacitores, só para mostrar como é que eu faço. Desliguei. Já veja nesse caso, que não deu tempo de descarregar naturalmente. Então isso aqui, se encostasse o dedo nesses dois polos, essa descarga teria sido no meu dedo, causando queimaduras. Pode chegar até a matar se você botar um dedo de um lado do outro. Depois de descarregado, eu posso encostar o dedo, não tem problema, né? Lembrando de sempre, tá fora da tomada, senão eu ia estar carregando o tempo todo. Então, não vai dar para eu estar mostrando o componente aqui e testando ao mesmo tempo. Vão ter que acreditar na minha narração, porque eu já decorei parte desse circuito, né? De tanto trabalhar com ele. Então, mas aqui esse é o fusível. Esse componente aqui, vizinho à bobina, pretinho. Ele é fusível, na verdade isso aqui é uma capa, um macarrão termorretrátil para proteger ele em caso dele estourar. O primeiro componente a se testar é o fusível. Bota aqui na escala. Posso usar o teste de continuidade, mas eu prefiro usar o teste de diodo, que tanto vai servir para continuidade como para testar a própria ponte de diodos. E no fusível, essa medida tem que dar 0. Vejo bem aqui se está fazendo contato. Então esse valor de 0 significa que o fusível está ok. Se o fusível tivesse ruim, eu ia estar medindo e ia dar esse valor. Esse valor não ia mudar. No caso desse multímetro, mostra um OL de Open Line, ou equivalente a circuito aberto. Outros modelos mostram só um na frente e aqui tudo branco. Né? Mas um fusível ele tem que mostrar esse valor. Depois do fusível, as bobinas poderia até testar. Mas não precisa fazer teste de bobina, que é raro elas queimarem, né? Mas o valor que eu tenho que obter na bobina também é um valor de 0. Pronto, aqui eu estou testando a bobina. Não tem muito o que testar, né? Mas um polo dela é essa condução aqui.
O outro polo é esse aqui. Então eu mostro que ela está conduzindo. E um componente que geralmente fica do lado do fusível, que é aquele que eu falei, que ele evita aquele pico de corrente logo que você liga a tomada, é o termistor. Ele pode vir assim preto fosco ou verde fosco. Então, o termistor também é um componente que vai dar um valor de 0 ou próximo disso. Muito raro dar defeito no termistor, mas pode acontecer. Então, ó, sempre que der esse valor que está conduzindo. Então, uma dica é essa: se o fusível tiver com defeito, nunca troque só o fusível, que pode ter algum componente em curto. E com isso eu já testei o filtro de linha. Outro componente que é muito comum de dar defeito é a ponte de diodo. Veja aqui, a ponte de diodo, esse aqui é um componente, poderia vir também 4 diodos. Tem até um lugar na placa mostrando onde poderia vir esses 4 diodos. Isso dá para enxergar aqui muito bem, pronto. A imagenzinha dos diodos. Esse tracinho preto mostra para que lado ia ficar o catodo, né? O tracinho do diodo. Então, na ponte de diodo, esse chanfrozinho aqui na imagem, no componente, é para que lado fica o polo positivo. Então vamos testar aqui de baixo. Eu testo, claro, né, um diodo na ponte, no teste de diodos. A outra parte do filtro até dava para testar com continuidade. E o que é que eu faço? Esse polo aqui eu já tinha visto que é o mais, né? Esse aqui é o mais. Então no mais eu jogo o menos do multímetro na teste de diodo. Porque aí é para onde o mais estando aqui vai seguir. E faz o teste aqui na fase. Podia ser até aqui na entrada da tomada. Mas eu vou testar aqui perto da placa. O valor que dá é aproximadamente 0,5 volts. Então esse é o valor da queda de tensão do diodo. Aproveite que está aqui esse polo negativo no mais da ponte. Já vou medir a outro polo, né? O neutro. E o valor que dá é aproximadamente 0,5 volts também. Então com isso eu já testei 2 diodos. Tá? Se eu inverter a polaridade, não é para mostrar nada aqui. Se mostrar é porque tem algum diodo em curto. Então, vou medir aqui invertida a polaridade. Não vai mostrar nada. Agora eu vou fazer para o polo negativo. Que o polo negativo é oposto ao positivo, né? Lá no outro extremo. Os dois do meio é o alternado. O extremo que tem o chanfre é o positivo e o que não tem é o negativo. No negativo, no polo negativo da ponte de diodos, eu vou botar a ponteira positiva. Vou deixar ela fixa aqui. E vou agora testar novamente o fase e o neutro. No fase eu tenho 496 mV, 0,5 aproximadamente, 0,5 volts, tá ok. E no neutro também. Um pouquinho diferente, mas também, tá ok. Então aqui posso fazer o teste reverso, ver se não tem nenhuma fuga, se não está com nenhum problema, mas se eu não conseguir medir nada, é sinal de que está bom. E aqui eu garanto que a ponte de diodos está testada. Isso valeria também para se fosse 4 diodos, daria para fazer esse mesmo teste. Ou se preferir, testar diodo a diodo. Os capacitores não tem muito o que testar, né? O capacitor é mais o visual, ver se ele está aqui, não está abaulado, né? Às vezes você não nota muito, passa só o dedo, sente ele um pouquinho inchado. Vê se não tem nenhum vazamento de óleo, né? Que ele tem um óleo isolante, aqui não tem. Esse pedacinho branco, isso aqui não é nada demais, são colas que usam para colar o componente aqui na placa. E testado a ponte de diodo, quer dizer, testado o filtro de linha e a ponte, a gente pode ir para o teste dos chaveadores. Para testar os chaveadores, que são compostos por transistores, A gente fixa um terminal
uma ponta, né? Eu já sei que esses 3 aqui na sequência é um, esses 3 aqui é outro, esses 3 aqui é o do standby, né? Não tá tão na sequência, mas já verifiquei, né? Olhando no verso, que eles estão aqui. Isso dá pra ver também nessa imagem. E a gente faz a medida fixando a ponta do multímetro nos terminais. Então eu tenho o valor obtido aqui. Não consegui medir, né? Apertei aqui a ponteira. Encontrei, ó, um valor. Esse aqui o outro valor. E aqui o próximo. Encontrei um valor. E o outro valor. E aqui no de standby, né? Fixo no primeiro. Encontrei um valor. E agora o outro. Com esses componentes fora da placa, depois eu mostro como é que funciona. Faço o teste deles fora da placa e mostro como cada um deve se comportar. Agora eu vou mostrar para vocês o teste dos componentes fora da placa, né? Eu tenho aqui a placa só de filtro de linha. Então aqui fica mais fácil de enxergar os componentes. O primeiro componente na entrada é um fusível. Né? Ele vinha coberto aqui com esse macarrão termorretrátil, que é um isolante, mas eu retirei. E aqui tem o MOV, né? É o varistor de óxido de metal. O MOV. Não sei se dá para ver aqui melhor. Esse componente, quando ele está bom, ele não conduz nada. Como eu vou mostrar aqui a vocês. O MOV. Situação normal, ele não conduz nada. Então, como se não estivesse medindo nada. Agora, quando tem uma sobretensão, um surto de tensão, tipo um raio, por exemplo, ele consegue conduzir entre um terminal e o outro e vira um curto. No que ele vira um curto, já que ele está ligado ao terra, um terminal está na fase e outro no terra. Ele faz com que o fusível parta e protege a fonte. Protege até o computador e a fonte dessa sobretensão. Então ele se destrói para proteger o resto do circuito. Mas aí se ele tiver um curto, né, ele mostraria esse valor aqui. Né, que é o valor que o fusível tem que mostrar, por exemplo. Mas aí significaria que ele estava com defeito. Já o fusível é o contrário. O fusível, para ele estar bom, tem que mostrar um valor próximo de zero. Se você for medir o fusível e ele estiver assim, você medindo e não mostra nada, é porque ele foi queimado. Agora uma dica é, nunca troque só o fusível, porque sempre que o fusível queima pode ser mais alguma coisa. No mínimo um MOV desse que entrou em curto. Às vezes também quando liga a fonte na tensão errada, também entra em curto MOV. As bobinas raramente dá defeito, se der você vai notar isso aqui com a coloração diferente, meio queimado. Então tenho esses componentes fora também, ó. Tem o fusível aqui. Fusível ok, dá um valor próximo de zero. Tenho aqui o termistor, que como eu falei, ele pode vir preto fosco ou pode vir um verdezinho. Ele também tem que dar um valor próximo do fusível. Valor próximo de zero. Aqui externo também um valor próximo de zero. E tenho esses capacitores aqui para filtrar ruído. Que ele também não mostra nada, não mede nada, né? O valor dele é nada. Nem tenho ele fora aqui. Então eles estão ligados entre o fase e o terra e o neutro e o terra. Esses aqui também, que estão ligados entre fase e neutro, também não mede nada. Claro, se estiver medindo vai ser um curto. Então sempre entre fase e neutro não é para marcar nada. E terminando o filtro de linha, né, os principais componentes que podem dar defeito é o varistor, né, também chamado de MOV. Tem um dele aqui, ó, MOV, de metal óxido de varistor. Ele só vai conduzir alguma coisa quando tiver com defeito. Tem o fusível, que tem que sempre conduzir, e o termistor. São os 3 principais componentes que podem dar defeito. Terminando eles, eu tenho no circuito a ponte de diodo, como eu mostrei para vocês na placa. Aqui eu vou mostrar ela separadamente. Não sei se dá para ver aqui o detalhe. Ó, mais
2 no meio alternado, nessa outra extremidade negativo. Então esse cantinho do chanfro é o mais. Onde tem o mais, eu vou botar o menos da ponteira, como eu mostrei lá na placa. Né? E onde tem um alternado eu vou colocar o mais, significa que ele vai conduzir daqui para cá. Vou desenhar a simbologia semelhante a isso aqui, ó. Lá onde tem o mais, o diodo vai estar nesse sentido aqui, e aqui é onde tem o tio, que é o alternado, né? E eu medindo daqui para lá, ó, dá um valor de 0,5 volts, que é a queda de tensão nesse diodo. E essa medida aqui que é a medida correta. Lá eu medi na placa para ter ideia, para não sair tirando todos os componentes testando. Mas aí quando eu tiro fora da placa é que eu posso ter certeza. Então me fiz essas duas medidas aqui, encontrei esses dois valores. Se eu botar o mais no mais, o mais indo no terminal mais da ponte, não é para marcar nada, né? Se ele marcar algum valor, ou se ele marcar isso aqui, é porque a ponte de diodo está em curto. Aqui eu testei 2 diodos, agora eu vou testar os outros dois, né? No menos, no terminal oposto ao chanfro, é o menos. Eu boto mais e faço a medida aqui no central, nos dois de alternado. Encontro esses dois valores. Do mesmo jeito, se encontrar um valor, não encontrar valor, né? Se eu estiver medindo e der esse valor assim, sem sair nada, é porque está queimado. E se eu estiver medindo e der um valor assim, ou um valor muito abaixo de 0,5, né? Der 0,1, por exemplo, eu considero que ele está em curto. Então, provavelmente uma ponte de diodo dessas em curto danificaria o fusível. Se trocar só o fusível, ele vai danificar de novo e pode até queimar mais componentes. Agora eu estou medindo o menos no menos e o mais nos alternados, só para mostrar que não tem nenhuma fuga, né? Se eu conseguir mostrar algum valor aqui é porque tem fuga e significa que essa ponte também está ruim. Na sequência dos componentes lá, eu tinha o capacitor, depois da ponte, 2 capacitores desse tipo, eu trouxe só um para mostrar, mas o principal é isso, é você olhar que essa parte de cima dele não está abaulada, está bem retinha. Se ele tiver um pouquinho inchado, você já tem que trocar. Esse aqui ele tem tipo uma cinturinha, se ele perder essa cintura aqui, ficar um pouquinho mais esticado ou vazar óleo, também tem que trocar. E muito cuidado na polaridade. Nesse tipo de capacitor, está mostrando para que lado é o menos. Né? Sempre ele mostra o terminal do menos. Eu tenho que ir lá na placa e botar no terminal de menos também da placa. Se eu botar isso aqui invertido, mesmo o capacitor estando bom, mesmo ligando na tensão certa, vai explodir. Vai estourar o capacitor. Então esse capacitor não tem muito o que testar, é mais visual. Mas com o multímetro analógico dá para a gente fazer alguns testes. No multímetro analógico já é diferente a forma de funcionar, né? Eu tenho esse ponteirinho que sobe. Ele nem precisa estar marcando até o fim, mas deixa eu ajustar aqui para... Pronto. E qual o teste que eu faço no capacitor? Sempre tenho certeza que ele está descarregado. Encosto aqui o metal nas duas pontas. E faço o teste. Lembrando que no analógico as ponteiras são invertidas. A mais é a preta e a menos é a vermelha, né? Na escala de resistência. Sempre que mudar de escala eu tenho que zerar. Vou descarregar aqui. Viu que ele subiu rápido, desceu devagar. Agora descarrego. Vou fazer o contrário. Subiu rápido, desceu devagar. Então essa é uma característica para dizer que o capacitor está bom. Mas não é o jeito, não é certeza ainda, né? Ele fazer esse teste para descarga. Terminando o capacitor, são 2, eu tenho os transistores. O transistor eu vou testar com digital. Vou mostrar a vocês aqui. Vou deixar o analógico, mas na frente eu vou precisar dele novamente. Eu escolho os terminais aqui, fixo num e faço a medida nos outros dois, né? Vou botar o dedo aqui para segurar. Então, se eu não encontrei nenhuma medida, troco o terminal e fixo novamente em um. E eu tenho que encontrar dois valores próximos do valor do diodo.
esse terminal que eu fiquei fixo é a base. Esse terminal que eu medi aqui, que tiver o menor valor, é o coletor. E o que tiver maior valor é o emissor. Às vezes esses valores são bem próximos, mas sempre tem um pouquinho maior, que é o emissor, e um pouquinho menor, que é o coletor. E a base é fixa. E como eu medi dois terminais com o negativo e só um com positivo, esse transistor é do tipo NPN. Tem aqui mais um exemplo. Esse aqui é um D13007, muito comum na entrada de fonte. Esse aqui é um C5353, muito comum no stand-by das fontes. Tem aqueles dois pares de transistor para chavear quando a fonte liga e tem aquele de stand-by. Vou medir aqui o de stand-by. 504, 544. 504 é o coletor, 544 é o emissor e esse que está parado é a base. E às vezes nas fontes mais novas tem um novo componente, que é o MOSFET. Vou utilizar aquela escala que ficou melhor para o capacitor, que deve ficar melhor também para essa medida, né? De enxergar. Voltando novamente, né? Para testar o MOSFET, eu tenho 3 terminais. Esse terminal da esquerda aqui é o gate. E aqui eu tenho o D1 e depois o D2. Eu vou botar, né? Lembrando que essa aqui as polaridades são invertidas, né? Já zerei. Vou botar o mais no meio. E o menos, né? No mais no D1. E o menos no D2. Estou usando esse dedo aqui para segurar o MOSFET. E ele não conduz nada. Se eu tirar esse mais e acionar o gate, quando eu voltar para cá, ele vai estar conduzindo. Estão vendo? E se eu tirar esse menos daqui, e mesmo que eu volte, ele continua conduzindo. Porque essa é uma característica do MOSFET, ele não precisa de alimentação no gate para continuar conduzindo. Por isso que ele economiza mais energia, embora ele seja mais sensível. Agora, se eu pegar esse menos e encostar no gate, quando eu volto para cá, ele já não conduz mais. Só vai conduzir novamente se eu encostar o mais no gate e voltar para cá. Então, esse é o MOSFET funcionando corretamente. Tem outro modelo de MOSFET aqui, ainda na placa. Vou fazer esses testes. D1 com D2. Nada. Pego mais, aciono o gate e volto D1 com D2. Conduz. Pego o menos, aciono lá no gate, né? Desativo o gate. Ele deixa de conduzir. Já esse aqui é o mesmo, né? Esse aqui é o MOSFET 16N50. Esse aqui é idêntico, é um 16N50. Só que quando eu vou medir aqui, ó, ele já começa conduzindo. E não importa se eu tirar o gate. Aliás, até quando eu vou medir do gate pro D1 também está conduzindo. Então qualquer posição que eu mexer nele, ele está conduzindo. Significa que esse aqui está em curto. Então, quando ele estiver assim, está em curto. Se eu botar ele no circuito, ele vai danificar vários componentes. Tem outro modelo aqui. Fazendo a medida novamente. Não conduz. Mais no gate volta, conduz. Menos no gate, deixa de conduzir. Componente também raro de dar defeito, mas que também tem essa chave. Chavezinha lá de ligar. Quando está em 0, não conduz. Aqui conduziu porque eu encostei uma na outra, num terminal no outro, né? Só encontrando a posição aqui, ó. No 0 não conduz. No 1 conduz. 1 conduz. 0 deixa de conduzir. Esse é o princípio dessa chave. Pronto. Algumas fontes vêm com ponte de diodos. Outra vem com diodos. Vem 4 diodos, tipo esse aqui. E ele vai ter aquele valor de um só diodo, né? No sentido ele conduz. No outro não.
No caso, se eu for testar com analógico, mesmo jeito. No sentido ele não conduz, já que aqui é invertido, né? O mais está na verdade na ponteira preta. E no outro sentido ele conduz. Uma fonte é dividida entre primário e secundário. Esse aqui é a entrada de tensão, né? Esse é aquele modelo que eu mostrei a vocês, que o filtro fica separado. Então aqui já tem a ponte. Então a partir daqui eu só tenho corrente contínua. E uma característica da fonte é que ela sempre é dividida entre primário e secundário. Primário é a parte que eu tenho tensão acima de 250 volts. Os transformadores estão entre uma parte e outra. E o secundário, onde eu tenho tensões na faixa de 5, 3, 12 volts. Eu consigo identificar na placa o primário do secundário porque eu tenho essa divisão na placa. Não tem ligação entre os componentes através de trilhas, né? Só através dos transformadores que ficam exatamente nesses pontos, né? Se a gente olhar aqui, ó, exatamente onde ficam os transformadores. E esses testes que eu mostrei, são os testes mais fáceis de fazer, são no primário das fontes, principalmente de fontes mais simples. O teste no secundário já é mais complicado, porque eu tenho que fazer com ela ligada. E beleza, aqui eu tenho tensões baixas, no valor de 12, de 5, 3,3 volts. Mas enquanto você está mexendo aqui com essa parte ligada para fazer os testes, encontrar esses valores de tensões, essa parte aqui vai estar alimentada com valores na faixa de 250 volts, de até 250 volts. Vou mostrar essa aqui que eu já tirei os fios para facilitar a leitura. E os principais componentes do secundário são filtros capacitivos e indutivos. Os capacitores é do mesmo jeito que eu testo, olho só se eles não estão abaulados, se estão estourados. E aqui eu tenho os retificadores, né? Que quando eu passo aqui no transformador tem a tensão alternada e tenho aqui retificadores. Algumas vezes feita por componentes que contém 2 diodos. E às vezes a retificação é feita por diodos, né? Diodos do tipo Scott, que é um diodo de alta frequência que tem um valor baixo de junção. Como eu vou mostrar no teste mais à frente. Então, onde tem esse tracinho prateado é o menos. E ele vai conduzir sempre aqui, ó. Vou usar o digital primeiro para fazer a medida. Ele conduz do mais para o menos. Agora, esse diodo está dando um valor muito baixo, por quê? Porque esse é um diodo, ó, nesse sentido não conduz, no outro conduz. Porque é um diodo de alta frequência. Ele é utilizado no secundário. É um diodo do tipo Scott. Esse componente também é usado no secundário e ele é um retificador. Pela simbologia dele, ele indica até que tem 2... Deixa eu ver se aqui está para mostrar. 2 diodos conduzindo para o centro. Então é assim que ele vai operar. Se você testar ele com menos no centro e o mais nos outros terminais, ele vai mostrar o valor de 2 diodos conduzindo para o centro.